Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste pelo Sistema NET em todo o Brasil. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. E no programa de hoje nós vamos discutir o final do processo, se é que ele chegou ao fim, de concessão do nosso centro de lançamento de Alcântara. O nosso centro de lançamento, como você já deve ter ouvido falar, que tem a privilegiada posição para lançar foguetes. No programa de hoje a gente discute se agora vai o programa espacial brasileiro ou se nós continuaremos sonhando com o espaço. Para falar sobre isso, nós temos aqui um especialista com mais de 20 anos de militância e trabalho na área espacial, o engenheiro José Bezerra Filho, que está aqui conosco virtualmente por conta da pandemia. Obrigado, Bezerra, por ter atendido mais uma vez o nosso convite. Nos ouve bem, Bezerra? Perfeitamente. Bacana. Então vamos começar esse programa. Para você que está chegando agora e que não conhece, vamos acompanhar um trechinho do anúncio do governo ocorrido no final do mês de abril sobre as empresas que vão poder operar em Alcântara. Veja. Cerimônia de divulgação das empresas selecionadas para a operação do Centro Espacial de Alcântara. A Força Aérea Brasileira registra e agradece a presença das seguintes autoridades: Embaixadora do Canadá do Brasil, Jennifer May. Embaixador dos Estados Unidos da América no Brasil, Todd Chapman. Ministros de Estado da Defesa, Walter Souza Braga Neto, das Relações Exteriores, Carlos Alberto Franco França, da Economia, Paulo Roberto Nunes Guedes, da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marco César Pontes. Como foi dito no filme, são basicamente quatro áreas de atuação. Pelo aeroporto, aeronaves decolando dentro de Alcântara para lançamento. E no setor de preparação de lançamento, chama de SPL. São três áreas bem definidas. A área do sistema de plataforma, VLS, a área da plataforma universal e a área do perfurador de vento. Então, no total, são 4 áreas de lançamento. Tenho o privilégio de informar que o sistema de plataforma do VLS, a empresa Hyperion, foi selecionada. Lançador suborbital, a empresa Orioashi foi selecionada. A área do perfilador, a empresa C6 Launch foi selecionada. E decolagem do aeroporto, a empresa Virgin Orbit foi a selecionada. Pode falar, por favor. Então, nesse cenário, apresentamos as empresas selecionadas e os futuros contratos do Centro Espacial de Alcântara, viabilizando a sua operação. Muito obrigado. Muito bem, está aí a lista de empresas americanas e canadenses que já estão credenciadas para operar em Alcântara. Só que existe um detalhe. Logo após o anúncio dessas empresas que vocês estão vendo aí, estamos mostrando na tela nesse momento, a AEB abriu uma outra consulta pública, um outro chamamento público para que outras empresas possam se credenciar a explorar o espaço aéreo a partir de lançamentos no centro de Alcântara. Nós já vamos falar disso também. Entramos em contato com a AEB e, mais uma vez, não fomos atendidos. Ninguém nos deu uma explicação do porquê que esse novo chamamento público foi realizado, uma vez que o primeiro já atingiu seu objetivo, segundo aquilo que eles mesmos disseram. Bezerra, muito boa tarde. O Bezerra, para quem não sabe, escreveu um artigo no jornal do SINDCT em 2019, outubro de 2019. Estamos com ele aí na tela para você, com o link, inclusive, se você tiver curiosidade e quiser se aprofundar ainda mais nessa questão, uma vez que aqui na televisão a gente não consegue dar todos os detalhes. Mas nesse artigo, o Bezerra faz um histórico de todas as iniciativas que a gente já teve no sentido de viabilizar Alcântara. Eu acho que era nisso que você ia entrar agora, né, Bezerra? Na verdade, as pessoas precisam compreender, né? O assunto ele é árido, ele é difícil para aqueles que não são da área. E eu acho muito importante, que dada a relevância desse assunto, que a gente tente aproximar a questão das pessoas comuns que não vivem a área espacial no seu dia a dia.
Então, o Centro Espacial de Alcântara, ou o Centro de Lançamento de Alcântara, que é o CLA, ele foi criado na década de 80 como resultado da Missão Espacial Completa Brasileira. Década de 80, o país pretendia construir o seu satélite, construir o seu foguete e lançar o seu satélite com o seu foguete a partir do território nacional. Então, esse era o grande programa do Brasil na década de 80. Então, era a Missão Espacial Completa Brasileira. Construção do satélite, construção do foguete e lançamento do satélite no foguete nacional a partir de um centro de lançamento também nacional. O Brasil já possuía, na época, o centro de lançamento da Barreira do Inferno, mas, em função do aumento do tamanho do foguete e do aumento dos riscos envolvidos, o CLBI não mais atendia aos requisitos de segurança. Por isso, foi, então, estabelecido o Centro de Lançamento de Alcântara. E nós vivemos a década de 80, 90 e o comecinho deste século na expectativa de que esse sonho de uma geração que me antecedeu fosse realizado. E, infelizmente, coube a minha geração, quando eu digo a minha geração, de pessoas da minha idade que trabalharam durante todo esse tempo, no meu caso, 31 anos nessa área, a gente não conseguiu entregar esse sonho. Ou seja, a gente viu, na verdade, o sonho morrer e a gente viveu isso de uma maneira também bastante intensa e bastante triste. Então, houve 3 tentativas de lançamento de um foguete brasileiro, a primeira em 97, a segunda em 99 e a terceira em 2003, quando, então, morreram 21 colegas civis lá no CLA como resultado da explosão ou da ignição intempestiva de um dos motores do VLS. Bom, a partir de então, para todos os efeitos práticos, o Programa Espacial Brasileiro, naquilo que diz respeito ao veículo lançador de satélite, ele morreu, né? Então, houve várias iniciativas do governo, e eu acho importante que as pessoas entendam, a gente sempre está tentando lançar mais um balão de ensaio. Então, a gente optou, em 2016, por oficialmente acabar com o programa VLS. Ele já estava acabado na prática, mas alguém efetivamente decidiu oficializar esse enterro, e foi criado, então, o VLM, que é o Veículo Lançador de Microsatélite, mas é uma daquelas iniciativas natimortas, né? Porque as razões que levaram ao insucesso do VLS, elas permanecem até hoje. Então, não adianta você apenas mudar de ideia, você tem que mudar todo o conceito, toda a sistemática de trabalho para que você finalmente alcance o objetivo pretendido. Bom, diante disso, o programa VLM também morreu, as autoridades dirão que ele se encontra em pleno funcionamento, mas eu duvido, né, que nós lancemos um veículo lançador de microsatélite do Brasil, mas a ideia não é sequer mais discutida, ou seja, se deixa o objeto lá morrer por inanição, que é o caso do VLM. Bom, e aí, durante toda essa época em que o VLS já morria, surgiram novas ideias. Uma das ideias foi a Alcântara Cyclone Space. A gente faria um acordo com a Ucrânia, desculpe, e a partir desse acordo, os ucranianos entrariam com o foguete, nós entraríamos com a infraestrutura e o centro de lançamento, e nós, então, Brasil e Ucrânia, exploraríamos o mercado comercial de lançamento de satélites, o que também não ocorreu. Então, quando você olha o histórico de iniciativas do Programa Espacial Brasileiro ao longo dos últimos anos, nenhuma delas prosperou. E, curiosamente, você sempre vai encontrar pessoas, autoridades civis e militares, que vêm a público, na verdade, de uma maneira bastante, eu diria, modesta, né? Porque você acabou de dizer na introdução do programa que consultou a EB, e a EB, infelizmente, e eu lamento que isso tenha ocorrido, tenha se recusado a dialogar com vocês. Eu acho que nós vivemos numa sociedade democrática, o dinheiro é público, os recursos são públicos, e todos têm obrigação de vir a público e defender as suas ideias e ouvir as críticas que delas resultarem. Então, diante disso, Alcântara acabou, o Programa Espacial Brasileiro, no que diz respeito a veículo lançador de satélite, acabou. Nós sequer estamos lançando foguetes suborbitais. As atividades espaciais brasileiras, no que diz respeito ao lançamento de foguetes, que está a cargo do Comando da Aeronáutica, hoje, ela não é sequer sombra do que foi na década de 70 e 80, apenas para dizer para vocês o quanto que nós retroagimos na linha do tempo, e aparentemente ninguém se ofende, ninguém tem uma iniciativa de mudar este quadro. Então, diante disso, agora surgiu mais uma ideia. E qual é a ideia? A ideia é de que, em função das previsões de um futuro
promissor no mercado espacial mundial que a gente tente explorar Alcântara comercialmente, mais uma vez. Então, essa é a situação na qual nós nos encontramos, e eu posso dizer que, se você ouvir aos argumentos, por exemplo, do nosso ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, o astronauta Marcos Pontes, ele, ao ir ao Congresso e defender essa iniciativa, ele tem argumentos que, em tese, são argumentos respeitáveis. Diz ele, bom, a gente pode, o mercado hoje, o mercado comercial é de 350 bilhões de dólares anualmente, e se a gente pegar 1% desse mercado, nós estamos falando de 3 bilhões e meio de dólares. Bom, você, quando ouve isso, você não pode ser contra. Uma bela bolada, né? Nenhuma pessoa, na sua sanidade aí, mental e intelectual, poderia, a partir dessa afirmação, dizer, não, eu sou contra isso, né? Bom, e ele chega a dizer que esse mercado pode atingir, pode variar de 3 bilhões e meio a 10 bilhões de dólares anualmente. Todas as vezes que eu me deparo com uma informação que foge muito àquilo que eu tenho aqui na minha concepção, eu vou atrás de outros números. E, neste caso específico, o número que eu fui foi o seguinte. A Embraer, anteriormente à pandemia, em 2019, portanto, quando a Embraer, então, completou seus 50 anos, tá? A Embraer foi fundada em 1969 e, portanto, em 2019 ela completava 60 anos, a Embraer tinha um quadro de servidores de 18.500 pessoas, tá? E a Embraer ela faturava anualmente 5,5 bilhões de dólares. Então, a pergunta que eu deixo para vocês pensarem, né, e esse é um contra-argumento à fala do ministro, é que uma empresa que tem 18.500 funcionários, operando em vários lugares do mundo, mas principalmente no Brasil e principalmente na cidade de São José dos Campos, com 60 anos de idade, produzindo um produto de alta tecnologia, que é um avião que voa no mundo inteiro, os aviões da Embraer. Você pode ir em qualquer lugar do mundo que você vai encontrar um avião da Embraer. Se essa empresa fatura 5,5 bilhões de dólares por ano, como pode uma iniciativa como a da Centro Espacial Alcântara faturar 3 bilhões e meio de dólares? Tem alguma coisa errada nessa fala, nesse argumento. Falta lógica, né, nessa fala. Bom, mas isso é apenas um item comparativo, ou seja, eu não falei aqui em nenhum aspecto técnico, político, científico. Eu estou apenas tentando estabelecer um paralelo entre a fala do ministro e o mundo real. O mundo real é o mundo em que eu vivo. E agora, assim, indo um pouco mais na questão técnica, né, quando ele fala que nós vamos faturar 3 bilhões e meio por ano, quer dizer, ele diz que existe essa possibilidade, porque isso significa 1% do mercado mundial de satélites, e é verdade, ou seja, o mercado mundial de satélites hoje, o mercado espacial, na verdade, não só de satélites, ele movimenta aí da ordem de 350 bilhões de dólares. Tá? Então, esse é o número real. Mas acontece que essa é uma maneira de falar uma verdade, mas esconder outras verdades, outras evidências que contradizem a sua argumentação. É que, quando você olha esses números de 350 bilhões de dólares, e esses números não são secretos, esses números são encontrados facilmente na internet, e nós podemos até oferecer esses números aos telespectadores, aqueles que nos assistem, desses 350 bilhões de dólares, apenas 2% se refere à construção e lançamento de foguetes. A maior parte desse mercado, quando eu digo a maior parte, eu estou falando de 93%. 93% desse mercado de 350 bilhões de dólares, ele está relacionado, primeiro, em grande parte, mais de 95 bilhões de dólares, são iniciativas governamentais. São esses 95 bilhões de dólares são aquilo que os governos de diversas partes do mundo investem em seus programas espaciais. Então, esse é um aspecto. Sobram 270 bilhões, aproximadamente. Desses 270 bilhões, a maior parte é o fornecimento de equipamentos solo, por exemplo, antenas, modem, e também o fornecimento de serviços. Se você tem uma TV por assinatura, não importa qual que seja, você faz parte desse mercado. Então, o que resta, no que diz respeito naquilo que concerne ao Centro Espacial Alcântara, aquilo que o governo pretende explorar comercialmente, é cerca de 2% desse mercado, que dá da ordem aí de
700 milhões de dólares. Então, observe que você não pode dizer que a fala do ministro é uma fala mentirosa, porque não é, ele se baseia em fatos, mas a análise e as conclusões dele são completamente equivocadas. Talvez ele faça uso dessas conclusões equivocadas partindo do princípio que ele fala para uma plateia de deputados e senadores que estão lá para defender o interesse da sociedade brasileira, do povo brasileiro, e que, portanto, não vão ser contra ao país conseguir faturar 3,5 bilhões de dólares por ano. Né? Então, assim, eu posso entender, de certa forma, o argumento do ministro. Acontece que, numa sociedade democrática, numa sociedade civilizada, é necessário que haja o contraditório. E, em havendo o contraditório, cabe à parte proponente explicar para mim e para os demais cidadãos brasileiros por que isso acontece, essa diferença. Então, é isso que nós estamos falando. Então, o que se percebe é o seguinte: entre 2012 e 2020, foram lançados 3.600 satélites. Tá? São números assim, assombrosos, 3.600 satélites. Para vocês terem uma ideia, essa quantidade de satélites lançados em apenas quase que uma década, ela é equivalente a 1/3 de todos os satélites lançados até hoje desde o Sputnik. Então, é inegável que há uma expansão neste momento, na década que se encerrou e na década que se inicia agora, há uma expansão drástica no mercado de lançamento de foguetes. Isso é um fato. Mas existe um outro fato que advém da evolução da tecnologia, que mostra, e são dados também, não é minha opinião, que a quantidade de lançamento de foguetes nesse período em que houve essa expansão vertiginosa na quantidade de satélites lançados, a quantidade de lançamentos não mudou. São cerca de 90 lançamentos por ano. E alguém vai me perguntar, mas como é que foi feita essa mágica, né, de você, em uma década, lançar 1/3 dos satélites em toda a história da aeroespacial e não aumentar a cadência de lançamentos? A explicação pode ser dada pelo seu celular, ou seja, a miniaturização da eletrônica permite que hoje, com satélites de 3, 4 quilos de massa, você tenha desempenho em termos, por exemplo, de sensoriamento remoto, de transmissão de dados, equivalente a grandes satélites que antigamente pesavam 1 tonelada. Então, essa é a grande transformação do século XXI. O século XXI, que é o século em que eu pretendo viver, né, em que muitos, aparentemente, no Brasil estão vivendo no século passado e alguns até no século retrasado, por opção, mas o século que se apresenta é o século XXI, e o século XXI ele é marcado basicamente por 4 fatores, na minha opinião. A internet, os celulares, com acesso não somente à internet, mas os celulares hoje conseguem estabelecer comunicação com a constelação GPS, que é a constelação de posicionamento global, que parte dos Estados Unidos, parte da Rússia, parte da China, o Japão também tem a sua, né? Então, esse é o segundo aspecto. O terceiro aspecto, que é muito importante, que é a questão da inteligência artificial, isso é muito, muito importante, e o que a gente tem visto, e a redução de custo disso tudo. Ou seja, tudo isso que eu falei de maneira tão sofisticada, quase todo mundo tem acesso. No Brasil, na média, cada brasileiro tem um celular, né? E um smartphone, não apenas um celular, um smartphone que detém todas essas características que eu acabei de falar. Então, é isso que permitiu que houvesse essa expansão na quantidade de satélites, mas que essa expansão não tenha sido acompanhada pela quantidade de lançamentos. Em janeiro deste ano, a SpaceX bateu o recorde. Ela lançou, eu vou checar o número aqui para não passar uma informação equivocada, mas em um único lançamento, a SpaceX ela lançou 143 satélites. Um único lançamento. Tá? Então, isso significa dizer que você hoje consegue, com um único foguete, lançar mais de 100 satélites, e são satélites de verdade, não são satélites acadêmicos, ou de escolas, ou para realizar ensaios, são satélites reais. Nós temos hoje em órbita da Terra cerca de 3.500 satélites operando, satélites que estão orbitando a Terra, operando. Somente um cidadão, que chama-se Elon Musk, ele é detentor de 45% desses satélites. Então, esses são, de novo, dados reais, não são dados secretos, dados
indisponíveis. Esses dados estão disponíveis a qualquer cidadão do planeta Terra que tenha acesso à internet e faça essa pesquisa. Tá? Então, o Elon Musk tem hoje cerca de 1.660 satélites orbitando em torno da Terra. Ele lança com o seu próprio foguete e ele faz seus lançamentos a partir dos Estados Unidos. Tá? Então, essa é uma questão. Bom, a expansão do mercado, mencionada pelo nosso ministro, o Marcos Pontes, também está relacionada a outras constelações, porque o Elon Musk pretende estabelecer uma constelação de mais de 10 mil satélites em órbita da Terra, que chama-se Starlink. Desses 10 mil, ele já lançou 1.600 e ele pretende, até o final desta década, completar a sua constelação. E tudo indica que ele conseguirá. Mas ele não é a única pessoa que teve essa ideia. O outro bilionário também, Jeff Bezos, dono também de uma empresa que fabrica foguetes, que é a Blue Origin, e dono da Amazon, ele é mais conhecido como dono da Amazon, também pretende estabelecer uma constelação, uma mega constelação porque são milhares de satélites, por isso que fala mega. É uma coisa inimaginável há 15, 20 anos. É algo do século XXI. Se você não viver no século XXI, você não vai compreender o que significa essa transformação pela qual a área espacial está passando. É uma transformação brutal. E você não pode pretender prever o futuro se você não entende nada do que está ocorrendo neste mundo em que nós vivemos. Né? Então, esse é um fato fundamental. E tem outros países, por exemplo, tem a OneWeb, que também pretende estabelecer uma mega constelação de satélites. Essa tem a parte privada e tem também uma participação do governo britânico. Então, quando você olha para esses números e para esses atores, você fica se perguntando o que o Brasil tem a ver com isso? Por que razão eles viriam para o Brasil? E quero, se você me permite, eu já me desculpo aqui de antemão, disputar uma fala sua quando você abre o programa e você diz que nós temos uma posição privilegiada. Nós precisamos acabar com esse discurso. Esse discurso ele foi verdadeiro há décadas atrás, e a gente se acostumou a ouvi-lo e a repeti-lo. Então, eu não posso ouvir essa fala sem me manifestar. Não estou dizendo que a posição geográfica seja ruim, seja inadequada, ela é excelente. Mas o CLA, é bom dizer, ele tem mais de 30 anos de atividades e ele jamais lançou um satélite em órbita da Terra. E aí eu pergunto, e deixo a pergunta para aqueles que nos assistem, por que será? Será que todo esse mundo que quer estabelecer mega constelações de satélites com 10 mil, com 12 mil, com 40 mil satélites, será que eles não se aperceberam da existência do CLA e do grande potencial que eles podiam ter se eles estabelecessem um centro de lançamento lá? Quer dizer, você está me sugerindo, você, Edmond, que essas pessoas não são esclarecidas, que elas não têm conhecimento, que elas não têm visão empresarial? Que elas não sabiam que tinha o CLA no Brasil. Ou seja, isso, você me desculpe, mas me parece que parte das nossas autoridades elas querem viver uma realidade paralela. Né? E eu, toda vez que eu falo isso, as pessoas muito se incomodam, e eu gosto sempre de recordar uma fala de um cidadão chamado Buzz Aldrin. Buzz Aldrin foi coronel da Força Aérea Americana, lutou na Guerra da Coreia. O Buzz Aldrin ele fez doutorado no MIT, a tese de doutorado dele é de 1963, ou seja, tem muito tempo, e a tese de doutorado do Buzz Aldrin era exatamente sobre o acoplamento espacial. Então, o Buzz Aldrin não é apenas um herói americano porque lutou na Guerra da Coreia, mas ele é um sujeito dotado de um intelecto absolutamente privilegiado, e ele foi o segundo ser humano a colocar o pé na Lua. Então, é dessa pessoa que eu estou falando. E esta pessoa, que continua viva, vivíssima entre nós, aliás, da Apollo 11 é o único vivo até hoje, uma vez que Neil Armstrong já faleceu, e recentemente, há pouco tempo, faleceu Michael Collins, então ele é o único vivo, mas ele continua ativo na área espacial, e ele tem uma passagem muito interessante em que ele desferiu um soco, né, ele já com uma certa idade, na cara de um indivíduo. E esse indivíduo na verdade, era a gênese desse processo negacionista que o mundo vive, principalmente os Estados Unidos e o Brasil, eu diria. Nós temos incríveis similaridades que existem hoje entre o Brasil e os Estados Unidos, e elas não são boas, as que existem, né? E ele, então, desferiu um soco na cara desse sujeito, porque esse sujeito andava atrás do Buzz Aldrin
aonde quer que ele fosse, e dizia que ele era um mentiroso, porque todo aquele processo de ir à Lua era fake, que aquilo foi criado no estúdio. E o Buzz Aldrin, tem imagens disso que eu estou falando, você também pode achar na internet, um dia ele perdeu a paciência e deu um soco nesse cidadão. Estamos colocando na tela, nesse momento, Bezerra, a imagem, o direto do Buzz Aldrin aí no cidadão negacionista. E aí, posteriormente, ele foi questionado por um repórter do porquê que ele ter feito isso e por que ele imaginava que existiam pessoas daquele tipo. E ele tem uma resposta que ela vale, e é por isso que eu estou contando toda essa longa história, ela vale muito no presente contexto. Há pessoas no mundo de hoje que elas acreditam que são dotadas de uma mensagem especial. Elas detêm um conhecimento que ninguém mais tem, só elas. Então, no meu caso específico, o meu conhecimento vem desse monte de livro que vocês estão vendo aí atrás, e são livros lidos em várias áreas, né? Eu não leio de um assunto só, eu gosto de ler de vários assuntos, né? Mas, obviamente, como eu militei por 31 anos na área espacial, a área espacial eu fiz com paixão, eu não fiz apenas por obrigação, né? E é o que me traz aqui hoje também. Eu só tenho esse objetivo. Meu único objetivo, ao participar desse programa, é tentar jogar um pouco de luz, nem que seja com uma pequena lanterna, sobre o assunto, para que as pessoas possam despertar e ajudar as pessoas a pensar. E também oferecer o contraditório, né, de uma maneira honesta e de uma maneira baseada em dados. Então, esse é o nosso objetivo. Então, existem pessoas que parecem, dizia o Buzz Aldrin, que são detentoras de um conhecimento que ninguém tem. Então, esse cidadão, a quem ele desferiu um soco, era uma das poucas pessoas no planeta Terra que acreditam, né, que a ida do homem à Lua foi fake. Né? Foi tudo uma coisa feita em Hollywood. Né? E também, no que diz respeito ao programa espacial, nós tivemos muitas pessoas que acreditaram no Alcântara Cyclone Space, que foi um desastre, né? E foi um desastre que custou centenas de milhões de reais. Tá? E agora nós temos também um outro grupo de civis e militares, tá? Também defendendo ideias que não têm base. E eu digo, se tem base, apresentem seus dados de uma maneira clara e honesta. Se não quiser falar com o órgão, o braço aqui, midiático do sindicato, dos servidores de ciência e tecnologia, fale com outros, não tem problema nenhum. E aí, baseado nesse pensamento, eu pensei hoje de manhã em dizer uma coisa, né, mas fui consultar na internet, que eu diria o seguinte, que todo esse programa, o Edmond e aqueles que nos assistem, é a cloroquina da área espacial. Né? Mas aí eu fui entrar para tentar achar uma imagem, eu entrei no Google e coloquei cloroquina espacial. E eu, infelizmente, fiz a descoberta de que outras pessoas já tinham concluído isso. Então, eu fiquei um pouco decepcionado que eu não fui a primeira pessoa a ter essa brilhante ideia, né, de achar que todo esse programa que é feito do CEA, etc., é uma cloroquina, ou seja, não há base. O que é a cloroquina? A cloroquina, as pessoas defendem ideias que não têm base nenhuma, e o mundo científico, que é o mundo que entende daquela área específica, na sua unanimidade, diz isso não existe, não há comprovação científica. Da mesma forma, eu entendo, particularmente aqui da área espacial, e eu afirmo aqui que não há nenhuma base para que isso se concretize. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o Estado vai colocar recursos nessa atividade, como já colocou na ACS, e não vai ter resultados. E, enquanto isso, e aqui vem um detalhe muito importante, principalmente para aqueles que se dizem nacionalistas, defensores da pátria e dos bons modos, né? Enquanto isso, as atividades espaciais genuinamente brasileiras, a cargo do Instituto de Aeronáutica e Espaço, que é um órgão da aeronáutica, por incrível que pareça, né? E o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que este ano, em agosto, completa 60 anos, essas organizações estão morrendo. Vamos deixar isso claro aqui. Enquanto o governo, o Estado brasileiro, abandona as duas mais importantes organizações da área espacial do Brasil para ingressar em mais uma desventura espacial, os órgãos que fazem essa atividade no Brasil, que sempre fizeram, estão morrendo. Então, ao final, não teremos o CEA operando como previsto e também não teremos atividades espaciais no Brasil, porque essas organizações estão sendo completamente destruídas. A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já para falar muito mais sobre a destruição das principais estruturas
espaciais brasileiras e sobre a nova cloroquina espacial. Um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, falando hoje sobre o processo de concessão do CLA, o Centro de Lançamento de Alcântara, que, segundo informações divulgadas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Informação, é um dos centros de lançamento mais bem posicionados no mundo, com a possibilidade de economia de combustível para foguetes que pretendem levar satélites, microsatélites e equipamentos não militares ao espaço. No bloco anterior, o Bezerra, nosso convidado de hoje, já desmentiu essa informação sobre a geolocalização privilegiada e nos deu aí bastante informações sobre esse processo. Vamos começar a colocar as informações em linha. Então, as 5 empresas que foram anunciadas até o momento como operadoras de Alcântara pelo governo federal, naquela cerimônia que nós mostramos também no primeiro bloco, são empresas americanas e canadenses. Temos a Hyperion dos Estados Unidos, que vai ser responsável por operar a plataforma, essa figura aí que nós estamos colocando na tela, de onde foi tentado lançar o VLS. Temos também a Orion Est, uma empresa americana que ficará responsável pelo lançador suborbital lá do Centro de Lançamento de Alcântara, a canadense C6 Launch, que vai operar a área do perfilador. Ainda bem que a gente tem o Bezerra aqui para explicar para a gente o que é um perfilador. E também temos a Virgin Orbit, que é uma empresa conhecida, famosa aí, o Bezerra vai falar dela também dos Estados Unidos, que vai atuar no aeroporto de Alcântara. Bezerra, você que é especialista na área, a gente pode esperar a Virgin lançando os seus aviões, os seus foguetes a partir de Alcântara? Existe algum indicativo de que eles queiram trabalhar aqui conosco? Bom, obviamente que isso é possível, né? Não tenha dúvida nenhuma. Só colocando alguns números aqui, a Virgin é uma empresa lá do Richard Branson, aquele bilionário inglês, né? E ele, há muito tempo, ele decidiu investir na área espacial. Inicialmente, ele investiu nos voos suborbitais tripulados, a partir do Spaceship, que é uma espaçonave, né, que é lançado de um avião, e ela realiza um voo suborbital e retorna à Terra. Essa semana agora que nós estamos acabando aqui, né? Quer dizer, estamos no meio da semana ainda, quase no final aqui. Houve um voo tripulado do foguete dele com sucesso, mas, veja, desde 2004, quando houve o primeiro voo, de 2004 até agora, são 17 anos. Em 17 anos, a Virgin Orbit não conseguiu tornar operacional os voos suborbitais tripulados. Bom, agora vem a Virgin Orbit, né? E o Orbit quer dizer que coloca alguma coisa em órbita da Terra, ao contrário da anterior, que apenas realiza um voo suborbital, ou seja, ela sobe, a espaçonave sobe e desce, e nesse caso ela sobe e fica em órbita da Terra. Eles gastaram 700 milhões de dólares para desenvolver o foguete. Ele é um foguete que é lançado da asa de um avião, do Boeing 747, e daí vem uma característica que permite o uso de vários centros de lançamento. Se o centro de lançamento disponibilizar uma pista de boas dimensões para que o avião consiga decolar, né, com aquele foguete na sua asa, isso já é uma boa coisa. Mas eu devo dizer o seguinte, que, para além do Centro Espacial Alcântara, a Virgin ela possui acordos com pelo menos mais, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com mais 7 países. Né? Desculpe, 7 países, não, 7 centros. Alguns centros pertencem ao mesmo país. O que isso significa? Significa o seguinte, e a Virgin até hoje teve 2 lançamentos, um com sucesso e outro sem sucesso. Tá? Então, é uma empresa que ainda não está devidamente estabelecida nesse mercado. Apenas para oferecer uma referência àqueles que nos assistem,
O Falcon 9, que é o foguete da SpaceX, ele já realizou, até hoje, mais de 120 lançamentos, né? O Electron, que é um foguete de pequeno porte, tal qual o Launcher One, que é o foguete da Virgin Orbit, já fez 100 lançamentos. Desses 100 lançamentos, 20 lançamentos. Desses 20 lançamentos, 3 com insucesso, um bem recentemente. Então, veja, a Virgin está ingressando nesse mercado, né? Ela ainda não tem um foguete perfeitamente assim confiável, né? Para que as pessoas possam investir. Ela tem um preço competitivo, $12 milhões o lançamento, um preço bem competitivo, mas vamos, então, agora admitir isso. Ela pode lançar esse foguete, já que ela lança de um avião, de 7 centros de lançamento hoje disponíveis no mundo. A pergunta é, ela viria lançar do Brasil por quê? Tá? Então, essa é uma questão relevante. Então, o que eu quero dizer é que, dos 4 acordos que você mencionou na abertura aqui, só tem um que envolve o lançamento. Um acordo é a empresa que vai tomar conta da torre de lançamento. O outro acordo é da empresa que vai tomar conta do perfilador, que mede lá o perfil de vento no centro de lançamento. É uma coisa muito importante, mas, veja, não tem a ver com o foguete em si. A terceira empresa, ela vai cuidar do lançador suborbital, né? Ou seja, de um foguete menor que faz voos suborbitais, atinge 200, 300 quilômetros e retorna e cai no mar. Tá? De lançamento de foguete, propriamente dito, nós só temos um, que é esse que você mencionou da Virgin. Bom, essa empresa tem várias... A Virgin é da Hyperon, certo? Que ficou com a... Não, a Hyperon, pelo que eu entendi, pela sua fala, ela apenas vai operar a torre. Veja, você tem uma torre que lança o foguete, né? Mas, na verdade, no caso do Launcher One, ele não precisa dessa torre. Tá? Então, aqui, veja, eu não conheço em detalhe todos esses acordos, porque, de novo, é bom enfatizar, as informações não estão disponíveis de uma maneira clara. Sim, então, exatamente. Não é que eu não tenha, porque eu não quero, porque eu estou aqui criticando o que eu não sei. Eu não sei porque não existe. Né? Se eu sei toda essa informação que eu falei até aqui, né? Por que eu não saberia, então, da informação relativa às atividades do Brasil? Então, se eu não sei, eu lamento informar, porque essas informações não estão disponíveis. Ponto. É isso. E se elas não estão disponíveis, eu me permito avaliar que tem algo que, eventualmente, não se queira que seja sabido pelas pessoas. Né? Então, veja, esse conjunto dessas 4 empresas, as atividades não são coerentes, elas não guardam coerência entre si. Tá? Para lançar o Launcher One, eu não preciso do centro da torre. Tá? Eu não preciso da parte suborbital. Eu uso só a pista. Eu só uso a pista. Eu vou usar a pista e, provavelmente, a empresa vai querer uma estrutura de solo, né? Inclusive para manipular, se necessário for, a carga útil, que é um satélite, ou vários satélites, porque esses foguetes, apesar de serem os menores foguetes existentes, eles são capazes de transportar vários satélites também. Por quê? Porque os satélites ficaram muito pequenos. Então, os foguetes são pequenos, mas os satélites ficaram tão pequenos que um foguete pequeno hoje consegue lançar vários satélites. Apenas para dar uma ideia aqui, aqueles que nos assistem, o foguete da Electron, que é da Rocket Lab, que é o Electron, e ele realizou 20 lançamentos até hoje, né? 3 com falhas, 17 com sucesso, e ele já colocou em órbita mais de 100 satélites. Então, se você fizer uma conta rasteira aqui, dá cerca de 5 satélites por lançamento. Tá? Então, assim, essa é uma questão. Você precisa de uma certa infraestrutura, uma sala limpa, talvez, né, para você fazer ajustes finais na sua carga útil. E aí que vem a pergunta. Quem que vai prover essa infraestrutura? Quem que vai pagar pelo estabelecimento dessa infraestrutura, que não existe no CLA, não existe? Quem que vai pagar por isso? Tá? E qual é o custo disso? O lançamento é de $12 milhões, ou seja, a empresa, a Virgin, cobra $12 milhões para lançar cada foguete desse, em tese, em qualquer lugar do mundo. Mas, preferencialmente, obviamente, é nos Estados Unidos. Eu diria que, se eles forem lançar de outros lugares, o custo será superior aos $12 milhões.
Bom, agora vem um exercício aqui. Esses 12 milhões, nós estamos falando de uma empresa que investiu 700 milhões de dólares nessa operação toda. E ela o fez visando oferir um lucro. Tá? A pergunta é, desses 12 milhões que ela vai cobrar para lançar um satélite, quanto que ela está disposta a pagar pelo uso dessa pista e dessa infraestrutura? Eu não tenho conhecimento detalhado dessa planilha de custo, né? Mas eu vou aqui arbitrar um valor para a gente discutir, da ordem de 10%. Então, no máximo, $1 milhão. A pergunta é, toda essa discussão que está havendo no Senado, na Câmara, envolveu recentemente o presidente da República. O presidente da República compareceu àquela cerimônia, que me chocou, porque não era uma cerimônia que exigia a presença da maior autoridade do Brasil. Então, aquilo me chocou de uma maneira assim, eu não pude acreditar que o presidente da República estaria presente naquela cerimônia, porque o significado daquilo que estava sendo apresentado é quase nenhum. Né? Então, como é que você envolve... E me choca que o presidente não tenha ao seu lado assessores para dizer para ele o seguinte, não, lá o senhor não vai. Assim, o senhor, assim, a sua dimensão como presidente da República é muito superior àquilo tudo. Né? Então, você veja que há até uma certa vulgarização da atividade e do, eu chamo de enfeitamento, né, do fato. Né? Então, as perguntas são essas. Quem pagará pela manutenção da infraestrutura? Quem que pagará? Porque o retorno da operação, na hora que você colocar todas essas empresas que você mencionou, Edmond, elas estão aqui visando lucro. Se eu for manter a torre de lançamento, alguém vai ter que me pagar. Se eu for manter a plataforma de lançamento suborbital, alguém vai ter que me pagar. Se eu vou manter o perfilador de vento, alguém vai ter que me pagar. Bom, e só tem até agora uma empresa que, dentre outras 7 opções, pode escolher lançar do Brasil, que é a Virgin. E aí eu te pergunto, onde é que está a conexão entre esses pedaços? Eu não consigo enxergar. Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente continua falando desse assunto no próximo bloco. Um instante só, não sai daí. Terceiro bloco, programa Brasil Consciência de volta, falando hoje sobre a concessão de Alcântara. O governo federal, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e a Agência Espacial Brasileira estão divulgando que novas empresas irão participar do chamamento público, segundo chamamento público, para iniciar operações de lançamento a partir do Maranhão. No mesmo contexto, a Agência Espacial Brasileira lança um programa de consulta pública popular que teve o seu prazo de encerramento, inclusive, prorrogado, para que brasileiros façam sugestões ao regulamento espacial do país. E nós estamos aqui conversando com José Bezerra, especialista na área, para tentar entender todo esse processo. Bom, nós já discutimos as possibilidades, então, desse projeto prosperar e parece que não são lá muito grandes. Mas vamos imaginar, Bezerra, que você está absolutamente equivocado naquilo que você está falando e que por uma necessidade que nós não estamos vislumbrando, talvez aí, como você mesmo falou, as operadoras de TV por assinatura ou as operadoras de celular ou alguma outra tecnologia que a humanidade vai consumir em grande escala, vai precisar de satélite, de microsatélite voando aí toda hora, e toda hora a gente vai ter que ter um lançamentinho a partir de Alcântara. Só que tem um dado que é interessante, você falou lá no começo dos valores, são 273 milhões. Se a gente levar em consideração o que o Marcos Pontes falou, ou seja, 1% desse montante, não dá nem 1/10 daquilo que ele pretendia lucrar. Alcântara se mantém assim? Ou nós estamos caminhando para criar uma estrutura privada, totalmente privatizada, na qual daqui a pouco o próprio governo brasileiro vai ter que contratar serviço para lançar esses microsatélites, considerando ainda
esse mundo de Bob que eu citei, em que todo mundo vai precisar lançar satélite toda hora. Será que é isso? Bom, gostei da sua premissa, vamos fazer esse exercício. Eu acho que o exercício intelectual ele é sempre válido. Então, vamos partir desse mundo hipotético em que isso vai ocorrer, né, e que Alcântara, então, se torne um centro de lançamento bastante disputado. E aí vem a questão, bom, e aí vai dar certo? Bom, o que vai ocorrer, e isso não é uma informação, de novo, privilegiada minha, isso está disponível por aí, a própria Agência Espacial Brasileira tem estudos sobre isso, a atividade não se mantém do ponto de vista do lucro. Né? Não existe essa possibilidade. A manutenção dessa infraestrutura a qual você se referiu, ela exigirá, sim, a aplicação de recursos governamentais, que, por si só, quero dizer, não é um equívoco. Ela pode, o Estado, porque é assim no mundo inteiro, é assim na Rússia, é assim nos Estados Unidos, é assim no Japão, é assim na Europa, que investe grandemente aqui no Centro Espacial da Guiana, né, aqui pertinho de Alcântara. Então, isso é verdade. Todos esses centros, sem uma única exceção, eles são mantidos com recursos governamentais. Aquilo que se arrecada com a operação de lançamento é insuficiente para a manutenção dessa infraestrutura sofisticada, cara, e que precisa ser mantido num ambiente bastante inóspito, né? Voltando ao caso de Alcântara, um ambiente com alta umidade, alta salinidade e alta insolação. Então, isso é um ambiente assim, terrível, assim, para se manter equipamentos importantes e sensíveis. Então, a operação em nenhum país do mundo, não existe operação de centro de lançamento que dê lucro. E aí as pessoas podem perguntar, mas por que os governos, então, investem nisso? Por que os governos mantêm esses centros de lançamento se eles não dão lucro? Porque esses países o fazem por razões estratégicas. O que movimenta, de fato, a área espacial é a área militar. Né? Se você olhar os principais países em termos de quantidade de satélites em órbita, primeiro vem os Estados Unidos com eu estou arredondando o número aqui, 1.900 satélites operacionais. Depois você tem a China, com 400 e... Estou tentando achar aqui para dar um número correto, para não causar confusão aí na cabeça daqueles que nos assistem. Depois você tem a China, com 412, você tem a Rússia, com 176, e é importante observar como é que a China, desde 2011, se não me engano, ultrapassou a Rússia em quantidade de satélites em operação, e, em quarto lugar, você tem a Índia, com 63 satélites, operando em órbita da Terra. Não é nenhuma coincidência que esses são os 4 principais países em investimentos em defesa, com a Índia hoje à frente da Rússia. Então, a área espacial, eu costumo usar uma expressão que às vezes choca um pouco as pessoas, mas a área espacial, na verdade, ela é subproduto da área de defesa. Se você observar a espaçonave, o Jeep robô americano, Perseverance, que está na superfície de Marte, você vai observar que nele, primeiro que ele foi lançado no foguete Atlas. O foguete Atlas é um grande míssil balístico intercontinental americano, produto lá da Guerra Fria. É um super foguete. É um foguete cujo lançamento custa, de uma carga útil normal, custa da ordem de 110 milhões de dólares. No caso do Perseverance, custou quase 3 vezes isso, porque o Perseverance ele tem uma usina atômica nele para produzir eletricidade, e isso, então, encareceu bastante o lançamento. Você tem a Boeing envolvida nisso, você tem a Boeing envolvida na produção do Jeep robô, você tem a Lockheed Martin também envolvida na produção do robô. Então, observe, a lógica dos países detentores da tecnologia espacial é a lógica militar. É isso que fez com que eles decidissem ingressar na área espacial. O resto é consequência. Benefícios econômicos, indiscutível que existem os benefícios econômicos, mas esses benefícios econômicos foram resultado
desse investimento na área de defesa. E não foi a razão. Aqui eu costumo dizer que nós estamos querendo inverter a pirâmide de valores. A gente está de olho no lucro do mercado, mas a gente não quer fazer um investimento básico em ciência, nas universidades e nos centros de pesquisa, na tecnologia também, nas universidades, no centro de pesquisa, e ir subindo degrau a degrau essa pirâmide até que nós cheguemos ao topo. A gente está de olho no mercado, que, de acordo com o nosso ministro, é de 350 bilhões de dólares, mas, na verdade, a proposta governamental para explorar esse mercado, ela só abrange 2% do mercado, na melhor das hipóteses. Então, assim, não tem razão. Se a gente estabelecer, se essa ideia for à frente, eu duvido que ela vá, porque a realidade acaba se impondo, como foi o caso da ACS, a realidade acaba se impondo. Agora, há um custo brutal, né, em termos de recursos, né? Mas ela vai necessitar obrigatoriamente de grande aporte de recursos públicos, como acontece em qualquer lugar do mundo, com a diferença que nos outros lugares do mundo, como esses que eu acabei de mencionar, os governos e aquelas sociedades oferem, de alguma forma, lucros com esse investimento que é feito no centro de lançamento. Não será o nosso caso. Só para ilustrar isso que a gente está falando, o Bezerra já lembrou de iniciativas anteriores, como da criação da Alcântara Cyclone Space, lá com o pessoal da Ucrânia, falou também de outros momentos em que nós tentamos pegar um atalho, né, para chegar ao espaço sem investir na base. E recentemente o próprio ministro Marcos Pontes anunciou a participação do Brasil no programa Artemis da NASA. Vamos dar uma olhada nesse vídeo em que ele fala desse projeto. Então, realmente é um passo muito importante, né, para o Programa Espacial Brasileiro, para o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Essa assinatura hoje representa, né, uma continuidade de uma parceria já de muitos anos, e agora com a melhoria do Programa Espacial no Brasil, vamos dizer, nós estamos fazendo uma série de atividades, né, para que nós tenhamos o Centro Espacial de Alcântara em pleno funcionamento, para que nós tenhamos satélites em produção no INPE e em universidades, também foguetes de pequeno porte, também sendo desenvolvidos no Brasil com propulsão líquida, ou seja, toda uma gama de atividades, né, e essa parceria com a NASA certamente nos traz uma aceleração maior. E aquilo que eu tenho falado de tanto tempo a respeito do programa da Estação Espacial Internacional, a possibilidade de países trabalharem juntos para o bem da humanidade, é uma das coisas que eu mais admiro nos programas espaciais. E a parceria com os Estados Unidos representa muito isso, e para mim, em especial, né, eu, no sentido pessoal também, essa possibilidade, né, de retornar e de uma maneira muito intensa fazer essa parceria com os Estados Unidos tem um significado pessoal também muito importante. Muito bem, mais aí uma iniciativa, nós tivemos então em solo brasileiro o representante da NASA garantindo que agora o Brasil vai estar no espaço nessa missão que deverá levar uma mulher astronauta ao espaço, né, Bezerra? O que você pensa dessa alternativa para que o Brasil chegue ao espaço? Eu gostaria que você nos emprestasse a sua experiência. Nós já tivemos uma iniciativa parecida com relação à questão da Estação Espacial Internacional, que supostamente deveria desenvolver a nossa indústria, a nossa capacidade de chegar ao espaço. Fica à vontade, por favor. Sua analogia está perfeita, é isso. A pessoa que melhor pode descrever essa atividade é o próprio ministro. O Marcos Pontes, né, ele, quando o Brasil fechou um acordo para participar da Estação Espacial Internacional, né, e isso é importante reconhecer, né, ele se candidatou e ele foi escolhido por mérito, né? Então, a gente não pode tirar... Eu observo muitas vezes que a gente mistura um pouco da política para aproveitar o embalo e criticar as pessoas, né? Eu faço aqui uma distinção bastante clara. O ranço pessoal contamina, né? Exatamente. O astronauta Marcos Pontes, ele cumpriu fielmente aquilo que era esperado dele. E você pode concordar ou não
com a ida dele ao espaço, com o fato do Brasil ter participado da ISS, mas eu quero dizer que ele, como cidadão brasileiro, ele se candidatou àquela função, ele foi aprovado por mérito, né? Ele fez jus à sua participação enquanto na NASA, e ele batalhou muito para que ele conseguisse voar junto com os russos na missão Centenário. Ele cumpriu fielmente tudo aquilo que era esperado dele e ele honrou essa sua missão. Tá? Agora, ele próprio, ele escreveu um livro que chama-se Missão Cumprida, em que ele relata, né, as experiências dele, e você vai perceber claramente, palavras dele, não são minhas, mas só ratificam aquilo que eu já imaginava, que ele foi deixado no sereno, né? Escolheram Marcos Pontes, ele foi enviado para a NASA, passou um tempo lá no treinamento, ele obteve a certificação, né, de formação de astronauta, mas ele foi deixado no sereno, esqueceram dele, né, lá. E isso demonstra, né, o comportamento irresponsável das autoridades brasileiras. E não estou falando, para aqueles que gostam sempre de colocar alguma estrela na testa da gente, eu não estou nem falando desse governo, foram governos anteriores. Governos anteriores, autoridades que atuaram em nome do Estado brasileiro, assumiram um compromisso com outro Estado, o Estado americano, não cumpriram a sua parte e sequer se dignaram a voltar a esta outra parte e dizer, olha, a gente vai sair, a gente não vai conseguir entregar aquilo que a gente se comprometeu no começo. Nem essa dignidade nós tivemos. E eu sempre defendo que as pessoas físicas elas deveriam responder legalmente pelos seus atos, independentemente do governo para os quais elas atuaram. Seja o governo atual, seja um governo anterior, seja um governo de 20 anos atrás. Quando alguém diz para mim, não, o Brasil assinou um acordo para participar da ISS, eu sempre faço a seguinte correção. O Brasil assinou é um sujeito indeterminado. Alguém assinou. Algumas pessoas colocaram o seu nome lá. E eu quero saber os nomes dessas pessoas. Essas pessoas precisam oferecer explicações, baseadas em que argumentos elas optaram. Porque quando o Brasil optou por ingressar na Estação Espacial Internacional, foi uma época de vacas magérrimas para o Programa Espacial Brasileiro. Se você olhar no ano do primeiro lançamento do VLS, em 1997, nós recebemos da ordem, eu vou chutar aqui um valor aproximado, $10 milhões naquele ano. Isso é ridículo, né? E, enquanto isso, nós estávamos lá todos empenhados, né, em vender, como você colocou no começo da sua pergunta, né, em alardear a nossa participação na ISS. E deu no que deu. E se aquele que nos assiste tiver alguma dúvida, compre o livro do Pontes e leiam, escrito por ele, não é escrito em terceira pessoa. Ele próprio escreveu. Chama-se Missão Cumprida. Né? E aquilo que está lá, de novo, todos os méritos são dele. Eu não tiro os méritos dele como astronauta, como brasileiro que foi lá e executou a função dele. Se você concorda, não, é outro departamento, mas não vamos misturar as coisas. Agora, vamos lá. Ele precisa tomar um cuidado, porque agora ele é esse agente público, ele é a maior autoridade do Brasil naquilo que diz respeito à ciência e tecnologia e ao próprio Programa Espacial Brasileiro. Por quê? Porque a Agência Espacial Brasileira está subordinada ao Marcos Pontes, ao nosso astronauta. Então, a responsabilidade dele aumenta muito. Então, ele precisa tomar cuidado para ele não repetir aquilo do qual ele foi vítima no passado, e no passado recente. Ele viveu na pele. Não estou eu aqui a relatar coisas que eu não vivi. Ele próprio relata. Então, qual o problema de nós participarmos da missão Artemis? Não é só o Brasil, tem vários outros países que já manifestaram. O mais recente agora, aparentemente, é a Coreia do Sul, mas Japão, países da Europa, Canadá, já manifestaram o interesse. O problema da missão Artemis é basicamente o seguinte: é uma missão que custará algumas centenas de bilhões de dólares. Centenas de bilhões, não milhões. Tá? Vamos usar os números do ministro. O Brasil vai entrar com 1% disso aí. E vamos admitir que isso vai custar 300 bilhões de dólares. Né? E o Brasil vai entrar com 3 bilhões de dólares. Bom, eu devo dizer que o orçamento anual hoje, em dólar, do Programa Espacial Brasileiro é de 50 milhões de dólares.
Então, você precisa avaliar, do ponto, se você perguntar, Bezerra, você como uma pessoa dedicada à área espacial, você gostaria de ver o Brasil no programa? Claro que eu gostaria. Entendeu? Assim, como cidadão, como alguém que é fascinado aí pela área espacial, em todos, é óbvio, né? Eu gostaria, não tem dúvida nenhuma disso. Eu gostaria de ver o Centro Espacial Alcântara funcionando? Claro que eu gostaria. Entendeu? Então, eu volto à questão, não é questão pessoal, entendeu? É óbvio que eu gostaria. E as premissas são alvissareiras, entendeu? Pô, bacana, nós vamos participar de algo grandioso. A pergunta é, o nosso currículo, a nossa situação atual financeira, permite projetar essa possibilidade? A resposta é não. Então, qual é a minha preocupação? A minha preocupação é que nós, perante a comunidade internacional, mais uma vez, passemos vergonha. Eu cheguei a Houston, né, no Centro Espacial lá em Houston, e tinha lá a bandeira do Brasil na ISS. Isso quando o Brasil, em tese, já tinha até desistido de participar, não formalmente, tá? Informalmente. Mas os americanos foram, eu diria que foram de uma educação conosco e de uma tolerância inimaginável, entendeu? Eles nos trataram de uma maneira, eles foram fingindo que não estavam vendo o que estava diante deles, entendeu? E eu acho que nenhum brasileiro, nenhum cidadão, nenhum agente público tem o direito de colocar o seu país, no caso o Brasil, em uma situação que possa nos envergonhar em um futuro próximo. Então, assim, o apelo que eu faço às nossas autoridades, em especial ao Marcos Pontes, que é o nosso ministro, a nossa maior autoridade nessa área, é que ele reflita bem sobre isso e que ele lembre das palavras registradas no seu livro Missão Cumprida, para que nós não repitamos aquilo que lá está e que ele conhece melhor do que qualquer outro cidadão brasileiro. O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. Você que gosta de acompanhar o nosso programa deve continuar acessando a nossa página no YouTube, que está aí para você na tela neste momento. Você que quiser conhecer os demais programas produzidos pela rádio do SINCT deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí também para você na tela nesse momento. Dúvidas, críticas, sugestões, reclamações, temos aí o nosso endereço eletrônico sempre disponível para você. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita. Obrigado pela sua audiência, pelo carinho da sua companhia. Tchau!